Muito bem, moçada, vocês que acabaram de se submeter aí a essa prova magnífica da Unicamp e que já são seguramente acadêmicos e que frequentarão aquele magnífico campus de Barão Geraldo, nós estamos aqui com vocês para comentar rapidamente, sucintamente, as questões referentes à história do Brasil. E a questão que nós apresentamos para vocês, e que foi a primeira de Brasil a qual vocês responderam, diz respeito, né, à capitania de São Paulo e faz referência às atividades econômicas que aqui se desenvolveram no século XVIII. Né? É bom que vocês recordem que São Paulo de Piratininga é ele mesmo, né, produto de um processo de interiorização da população vicentina, da população de São Vicente. E que, em São Paulo, algumas atividades se desenvolveram desde sempre, né, como o bandeirantismo prospector, o bandeirantismo de contrato, o bandeirantismo preador. Né? Mas no século XVIII, o que nós vamos ter aqui em São Paulo já são atividades voltadas para uma agricultura que está associada, que está atrelada ao mercado consumidor que se definia por essa época, né, nas Minas Gerais. Então há evidentemente uma atividade agrícola que é uma atividade compensatória, né, fornecedora de elementos para o abastecimento da economia de Minas Gerais. E a maior prova disso é a existência, né, do chamado bandeirantismo comercial, né, as chamadas monções, né, onde nós também teremos o, né, processo de circulação de bens de consumo, cujo agente econômico, né, importante e talvez o mais relevante deles é exatamente, né, o bandeirante paulista. Né? Nós até aqui colocamos como fundo, né, uma referência a esses bandeirantes e mais especificamente a esses deslocamentos fluviais, né, nessa magnífica obra de Brecheret, né, o Monumento às Bandeiras, né, que relata, ou que retrata, melhor dizendo, né, esse momento da história da capitania, né, de São Vicente e mais tarde a capitania de São Paulo e das Minas Gerais. Bom, com relação ao segundo item, né, fala sobre a expansão territorial da América Lusa. E aí vocês lembram que já a partir, né, do século XV, a partir do século XVI até, né, meados do século XVII, sobretudo durante o período da chamada União Ibérica, que vai de 1580 a 1640, nós vamos ter um processo de presentificação da população luso-brasileira, né, para além dos limites, né, de Tordesilhas, aquele velho tratado assinado aí sim no início do século XV. Então, na verdade, o que ocorre é que durante esse período nós vamos ter um processo de expansão e ocupação territorial que transformará o Brasil numa área territorial, né, muito próxima às áreas que nós conhecemos ainda ou hoje, né, nos dias de hoje. Bom, com relação ao teste seguinte, é uma referência a uma quadra, né, de um autor, né, desconhecido, mas que está reproduzido numa revista da Biblioteca Nacional, e que faz referência, né, a um período específico também da história do Brasil, que é o período joanino. Né? Vocês lembram que com a vinda da família real e da corte portuguesa para o Brasil, nós tivemos a transferência do aparelho burocrático, político, institucional do Estado Nacional Português para o Rio de Janeiro. E vocês lembram que durante o período joanino, uma série de medidas acabaram por afrouxar a relação de dominação entre a metrópole portuguesa e o Brasil. Né? Aí vocês lembram
da Carta Régia que aboliu o monopólio metropolitano e instalou, como nós sabemos, o livre câmbio comercial. Vocês lembram que isso significou, na prática, a ruptura do pacto colonial. E vocês lembram também que, nesse mesmo período, mais especificamente no ano de 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Com a Revolução Liberal no Porto, nós vamos ter um movimento de constitucionalização do Estado português, que exige o retorno da família real e a recolocação da sede do Império Colonial em Lisboa. E aí vocês também se recordam que há uma pressão extraordinária sobre o nosso querido Dom João para que ele retornasse a Portugal. Agora, as elites brasileiras sabiam perfeitamente o que isso significava. Significava uma ameaça de retorno do Brasil às amarras do pacto colonial. E, consequentemente, o retorno do Brasil à real função de economia complementar, de economia colonial. Esta é a resposta que o item o item de letra A solicita a vocês. Na sequência, o teste fala da Confederação do Equador. Pede que você explique o que foi a Confederação. Só que é bom a gente lembrar que a Confederação já não mais está no período joanino, porque a Confederação do Equador ocorre no ano de 1824. E o ano de 1824 já é o primeiro reinado. O que é fundamental saber sobre esse movimento? Que a Confederação do Equador é um movimento com características nitidamente separatistas e com inspirações igualmente republicanas. Então é um movimento separatista, republicano, que reflete na América lusitana o espírito independentista e republicano da América espanhola. Tá certo? Eu não sei se o autor quis fazer referência ao julgar que o período em questão é o período joanino, a insurreição pernambucana de 1817. Essa sim é do período joanino. Mas a Confederação já pertence à história do Brasil independente, portanto, à história do primeiro reinado. Na sequência, nós temos uma questão que faz uma referência direta a uma expedição nas áreas da Amazônia e coteja as impressões de um viajante norte-americano com o pensamento científico emergente na época, elaborado por Charles Darwin. Trata-se, na verdade, da teoria da evolução das espécies, que inclusive tem aqui a capa dessa obra magnífica, transformadora, e que influenciou, evidentemente, a história do mundo. A primeira questão pede que a gente relate a importância dessa obra, dessa teoria, a teoria da evolução das espécies. É uma teoria que, evidentemente, quebra com os padrões e com os esquemas explicativos de inspiração judaica cristã, mais especificamente no criacionismo da Igreja Católica, e defende a tese de que as espécies não nascem prontas e evoluem, sobrevivendo apenas as mais adaptadas às condições adversas. Então, a importância teórica de Darwin é porque ele quebra o paradigma de compreensão e de explicação do mundo até o século XVIII. E aí o examinador pede os estereótipos relativos à Terra no Brasil no século XIX. Não só a Terra, mas a gente. Muito provavelmente o examinador aqui está pedindo
que você faça referências aos estereótipos herdados das concepções anteriores do pensamento iluminista do século XVIII. Né? Então, né, no tocante à terra, por exemplo, da América, aquela visão edênica, né, do paraíso transoceânico, né, das riquezas naturais. Essa visão mítica, por assim dizer, né, de um Eldorado, né, e de uma sociedade idílica, né, completamente contrária àquela construída, né, na Europa, né, com o desenvolvimento do capitalismo concorrencial. Né? E no tocante às pessoas, é aquela visão também, né, do século XVIII, que é a visão do bom selvagem, né, consagrada, né, na obra de Jean-Jacques Rousseau, né, a ideia do homem americano, do homem do Novo Mundo, como um ser puro, não corrompido, né, pelas, né, mazelas geradas pela modernidade, né, pela sociedade competitiva, né, pela sociedade agressiva. Então, esse é o estereótipo, né? A ideia do bom selvagem, a ideia do homem em paz, né, em harmonia consigo e com os outros. É o estereótipo que a história se incumbiu, evidentemente, de, né, acabar com ele. Né? A outra questão diz respeito aqui ao sistema político e eleitoral do Brasil republicano. Não a república no seu geral, mas a primeira república especificamente, período de 1889 até o advento da Revolução de 1930. E com relação à República Velha, ele pede duas práticas políticas à República Velha. Ora, nós sabemos que a própria Constituição Republicana de 1891 estabelecia no Brasil, né, um sistema eleitoral baseado no sufrágio, né, universal, mas um sufrágio universal masculino, né, um sufrágio universal facultativo, e que, né, o voto seria em aberto, né, o que facilitaria, evidentemente, o controle, né, desse contingente eleitoral, né, que era minúsculo, mas que era convocado, nas eleições, né, nas épocas de pleitos. As duas práticas políticas características, né, da República Velha são, respectivamente, a política dos governadores, cuja base é exatamente, né, o curral eleitoral, o voto em aberto, o coronelismo, né, e a política do café com leite. Né, aquela que propunha uma alternância, por assim dizer, entre os interesses das elites mineiras e das elites de São Paulo. Né? É bom lembrar que ambas as práticas têm início no governo de Campos Salles, né? E serão as sustentações históricas de todo o período da República das Oligarquias Cafeeiras até 1930. O item B fala das mudanças, né? Cite duas mudanças que ampliaram o eleitorado brasileiro após a Primeira República. Aí é você lembrar da Constituição de 1934, já na era republicana, que fala em sufrágio universal, secreto, né? Secreto e obrigatório. Né? Essa é uma mudança significativa. E a outra, que a Constituição de 1934 também revela, e é até uma posição de vanguarda na época, é a admissão do voto feminino. Quer dizer, é uma Constituição que estende os direitos de cidadania para as mulheres. Né? Com relação à questão seguinte, aqui se refere ao período, né, posterior à instalação do chamado ato institucional número 5, o mais violento de todos os AIs, né, que o regime militar apresentou, né, para nós brasileiros. O ato institucional número 5, né, ele foi de uma violência e de uma arbitrariedade extraordinária. Uma tentativa de controle, né, extremo
de todo e qualquer possível pensamento crítico em relação ao regime militar. A questão disso é o seguinte, ela apresenta um texto, né, do Jornal do Brasil, onde se faz uma, por assim dizer, metáfora, uma alegoria do clima político instalado na época, né? Um clima de absoluta insegurança, né, gerado pelo regime militar. E aí, esse jornal faz uma previsão do tempo, né, dizendo que o tempo era negro, que a temperatura era sufocante, o ar estava irrespirável, né, e que o país estava sendo varrido por fortes ventos. É óbvio que isso aí é uma metáfora alusiva, né, ao autoritarismo e à violência, né, da estrutura política que passa a vigorar a partir do ato institucional número 5, que praticamente suspende todos os institutos democráticos, né, existentes, né, no Brasil. E o jornal prossegue falando, né, de uma historinha, né, ou melhor, de uma foto apresentando um conflito entre um gigante e um menino, um pequeno garoto. E aí pergunta a questão número 2, qual é o sentido dessa foto? A foto mostra exatamente essa assimetria entre o Estado hipertrofiado, poderoso, repressivo, policial, né, e do outro lado, setores extremamente oprimidos de uma sociedade ainda desorganizada. É isso, né? Eu espero que as informações tenham auxiliado vocês, né, a pensar um pouquinho mais, né, sobre o assunto e conferir os acertos que vocês tiveram. Um abraço e até a próxima.